Gravação iniciada, presidente. Conselheiros, então, dando continuidade à nossa sessão da parte da manhã do dia 10 de novembro, peço desculpas aqui por conta da situação da rua, que está com um pouco de barulho, mas já vou apregoar o processo de número 26. Temos patrono, né, Isaías? Patrono está presente, número 26. Está sim, presidente, patrono presente. Número 26 é Engemix S.A., interessado Fazenda Nacional, relatoria da conselheira Amélia. Vamos aguardar, então, a entrada do patrono na sala. Item 26 da pauta. Dr. Pedro Monteiro. Seu processo será... Eu não ouço não, viu, André? Barulho que você fala. Mensagem privada no chat. Né? Não está ouvindo o caminhão aqui fora? Nossa, eu tô... Dr. Pedro Monteiro. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Isaías. Agora ele foi embora. Já foi. Doutor Pedro, bom dia, seja bem-vindo à nossa sessão, à nossa turma. Vou pedir só para você deixar o microfone desligado e, doutora Amélia, já quando estiver pronta, pode iniciar seu relatório, ok? Obrigada. Bom dia a todos. Bom, trata-se de um processo julgado pela segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão, que foi negado o provimento de recurso voluntário por unanimidade de votos, em acórdão assim ementado, né? Trata-se de uma operação de saldo negativo de sociedade em conta de participação. Então, inconformada, a contribuinte interpôs recurso especial, alegando divergências com relação à possibilidade de formação do saldo negativo, utilizando-se de recolhimentos de CSL, por uma da sociedade em conta de participação da qual participou. Em despacho de admissibilidade, o recurso da contribuinte teve seu segmento admitido, conforme trechos aqui que eu colaciono abaixo, né? No final aqui do próprio despacho, ele diz que ocorre o alegado dissenso, pois em situações fáticas semelhantes, o acordo paradigma trazido foi o 1301002593, enquanto a decisão recorrida entendeu que as apurações dos tributos das operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio ostensivo, o acórdão paradigma apontado decidiu de modo diametralmente oposto e que os motivos declinados para não homologar as compensações não se coadunam com a natureza e com as características da SCP, que não tendo personalidade jurídica, não tem patrimônio, nem pode figurar como sujeito ativo ou passivo de relação jurídica obrigacional. Então, nesses termos, ele foi admitido, devidamente intimada, a PGFN apresentou as contrarrazões e pugnou pela manutenção do acórdão recorrido. Então, em síntese, esse foi o relatório. Ok. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui. O senhor fica à vontade, vou iniciar. 15 minutos. Muito obrigado. Cumprimento a todos. E, claro, depois desse... Pergunto primeiro se me ouve. Consegue me ouvir? Maravilha. Depois desse breve relato já da doutora relatora, primeiro, eu gostaria de consignar que não se trata propriamente de um tema inédito neste conselho. Já houve, justamente no paradigma, né, com participação, inclusive na votação da ilustre relatora e também do doutor Fernando Brasil, no julgamento perante a primeira turma ordinária, justamente o nosso paradigma, mas eu queria destacar, a primeira turma ordinária da terceira Câmara, mas eu também queria destacar que já isso foi agora em 2017, né, mas já em 2011, na segunda turma ordinária da segunda Câmara, também um caso Pertec do Brasil, o mesmo tema foi considerado e de modo de novo favorável ao contribuinte, no caso a ostensiva, com participação na SCP. Isso foi no acórdão 1202-000-649, e eu destaco aqui pela presença também da conselheira Viviane Vidal, que estava presente a esse julgamento, votou também na corrente dos contribuintes. Portanto, é um tema que não é complexo, né, mas desperta ainda controvérsia no âmbito deste conselho.
Bom, a questão, que eu tenho certeza vai ser muito bem desenvolvida pela relatora em seu voto, assim como foi no paradigma, é simplesmente identificar duas questões básicas: identificar a natureza, né, da SCP e a titularidade, portanto, do saldo negativo, né, apurado nestas operações, né, que, portanto, são desenvolvidas comercialmente sob exclusiva responsabilidade, em caráter pessoal pela própria ostensiva, e que assim foram levados ao fisco, não como um pedido de restituição, mas sim como um pedido de compensação com débitos da ostensiva, né? Portanto, a ostensiva, se valendo da obrigação de ter que apurar, de que sejam, e também que todos os recolhimentos são feitos em nome dela, levou ao fisco saldo negativo do ano calendário 2002, importante frisar que é antigo, de fato, então, muito antes da obrigatoriedade de inscrição do CNPJ ter sido modificada em 2014, né, dessas SCP. Tanto a de 2002, essa discussão, que foi, então, portanto, a ostensiva que levou. E aqui a decisão simplesmente afasta, dizendo que a ostensiva não tem a titularidade, não dispõe desse crédito. A consequência aplicada aqui na decisão recorrida, que é diametralmente também oposta ao paradigma, é o artigo 515 do Rio 99, justamente porque se entendeu que aquela restrição relativa a prejuízos fiscais também obstaria, no caso, a compensação de saldo negativo de CSLL. Portanto, o que se tem aqui é tanto a questão de mérito de fundo, né, como também a divergência da consequência aplicada, e que, no julgamento da segunda turma ordinária, da primeira turma ordinária da terceira Câmara, que é o nosso paradigma aqui, foi desafiado e foi devidamente afastado esse óbice, entendendo justamente que essa restrição relativa a prejuízos fiscais não se aplica no caso de saldos negativos. E que, para além disso, a ostensiva é a detentora da titularidade, é a única que pode requerer, é a única que titulariza os direitos e obrigações perante o fisco, e é a única, portanto, pode requerer o aproveitamento desse saldo negativo. Portanto, afastou-se, né, a limitação relativa a prejuízos fiscais, que não é pertinente à questão do saldo. Bom, apenas de uma forma breve, só para fazer esses destaques, o que se requer, obviamente, é o provimento do recurso especial, afastando-se por derradeiro o óbice que foi dado pela decisão recorrida. Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Ok, relatora, pode consultar com a palavra. Obrigada, doutor. Bom, tratou-se então de uma decomp não homologada, já que foi constatado que não houve apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PEDCOMP. O crédito alegado seria de CSLL referente ao ano calendário de 2002, no valor de R$ 263.628,74, composto por pagamento de estimativas. A recorrente alegou a manifestação de inconformidade que as divergências ocorreram em virtude do saldo negativo ser de uma SCP, e que, nesse caso, a orientação do Manual de Preenchimento da DIPJ, tal saldo deveria ser controlado na escrituração comercial e não deve ser informado em DIPJ. A DIJ manteve a não homologação, entendeu que a argumentação do contribuinte estaria correta nos termos da IN 17987, porém, o PEDCOMP foi apresentado pela Geral de Concreto, posteriormente denominada em GMIX, e incorporado ao interessado sócio ostensivo e não pela SCP. E assim o saldo negativo seria deste sócio, e que a Geral de Concreto apurou em sua DPJ uma CSL a pagar igual a zero, sem outros elementos que permitam contrapor tal informação. Em recurso voluntário, o contribuinte apresentou livros e outros documentos explicando que a sócio ostensiva, a hora recorrente, apresentou prejuízo em todos os meses do ano de 2002, e a soma de todos esses prejuízos resultou na apuração de uma base de cálculo negativa na ordem de 9.305.000. Ocorre que nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2002, a SCP, denominada Geral de Concreto, gerou resultados positivos, razão pela qual a sócia ostensiva realizou recolhimentos de CSL no total de 1.260.000. O acordo recorrido, por sua vez, também não homologou as compensações, realizando histórico legislativo, entendeu que o prejuízo fiscal apurado por uma SCP somente poderá ser compensado com lucro real decorrente da mesma SCP, sendo vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais SCP, ou entre elas e o sócio ostensivo, conforme o artigo 1515 do RIR. E aí aqui ele traz a conclusão, né? Disposto conclui-se que a vedação para a formação do saldo negativo na sócio ostensivo, utilizando os recolhimentos de CSLL por uma SCP da qual participou.
Portanto, rejeita-se todos os argumentos trazidos pelo recorrente quando a formação do saldo da sócio ostensiva, utilizando-se de recolhimentos de uma das SFP da qual participou. Quanto ao conhecimento, não houve nenhuma objeção por parte da PGFN, demais a divergência entre o acordo recorrido e o paradigma apresentado é claro, pois enquanto o primeiro entende que o saldo negativo da sócio ostensiva não pode ser composto por recolhimentos a maior realizados por SFP, diversamente, o segundo mostra ser um direito da sócio ostensiva compensar os seus débitos com a utilização do saldo negativo da própria SCP. Então, eu adoto as razões do despacho e conheço do recurso. Posso tirar o mérito? Então, a discussão aqui travada se resume a decidir se o crédito do saldo negativo de CSL decorrentes de estimativas mensais da SCP pode ser, ao final, compensado com débitos da sócio ostensiva. Então, o Código Comercial, seu artigo 325, já trazia as primeiras delineações da sociedade, da sociedade em conta de participação. O novo Código Civil de 2002 revogou parte deste artigo do Código Comercial e assim prevê em seu artigo 991. Então, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando dos demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. E possui como características principais a ausência de personalidade jurídica e, consequentemente, a ausência de capacidade jurídica e autonomia patrimonial, que leva ainda à falta de denominação social e domicílio, bem como a ausência de legitimidade processual. Extrai-se também que as relações com terceiros são operadas através da pessoa do sócio ostensivo, que se obriga pessoalmente a atuar perante terceiros, responsabilizando pelos fundos sociais, nos termos do parágrafo único do 994. E é nessa linha que defende o Acórdão Paradigma apresentado, 1301-002-593, de 17 de agosto de 2017, do ilustre conselheiro Roberto Silva Júnior, cujo julgamento essa conselheira também participou e o acompanhou. Então, por concordar com seus fundamentos, eu colaciono abaixo. Então, aqui na parte em amarelo, o sócio ostensivo sujeito das obrigações surgidas dos atos jurídicos por ele praticados na condição de sócio ostensivo da SCP, ficando seu patrimônio, e não dos sócios ocultos passível de constrição para garantir o pagamento de eventuais dívidas. Perante terceiros, repita-se, o devedor ou o credor é o sócio ostensivo, e não a SCP ou os sócios ocultos. No caso, exame, a quantia é sócio ostensiva da SCP, o fisco é terceiro. Nessa condição, na perspectiva do fisco, o crédito de saldo negativo informado na DECOMB pertence à recorrente. O direito não é da SCP, pois, não tendo personalidade jurídica, não poderia ser titular de direito creditório. Não é também do sócio oculto, porquanto não existe entre ele e o fisco qualquer relação jurídica. A fazenda não poderia ser devedora de pessoas a quem não estivesse vinculado por uma relação de direito. Então, aqui, volto eu, né? Conforme se verifica da IN 17987, a apuração de IRCS da SCP são realizadas na escrituração do sócio ostensivo. E somente o saldo dos tributos devidos é que são informados na DPJ. Trouxe os autos contribuintes os livros apartados com a apuração do IR e da CS, bem como todos os recolhimentos via DARF que ensejaram o pagamento estimado. Outro ponto importante é ressaltar é que a vedação mencionada no RIR, no artigo 515, no qual se baseou o acordo recorrido, não possui relação com os prejuízos fiscais, como mencionado acima no acordo recorrido. É que os prejuízos fiscais e bases negativas não decaem, diferentemente do direito creditório que prescreve em 5 anos. De outra forma, como seria possível a compensação? Porém, em nenhum momento tais créditos foram de fato analisados, já que desde o seu início seu direito foi obstaculizado. Então, eu dou provimento parcial recurso especial do contribuinte, afastando-se o óbice da compensação e determinar que os autos retornem à unidade de origem para que se analise o direito creditório com sua liquidez e certeza, proferindo despacho complementar. É o voto. Ok, conselheira Edelia. Só um minutinho, por favor. Pois não, doutor Fernando, pode falar. Acho que só para, no antepenúltimo parágrafo,
do voto da conselheira Amélia, ela coloca ali outro ponto importante de se ressaltar, que a vedação mencionada no artigo 515 do RIA, no qual se baseou o acórdão recorrido, não possui relação com os prejuízos fiscais, né? Eu acho que é ali que ela quis dizer com saldo negativo, né? Operacionais. Pode falar, conselheiro, pode falar. Que eu acho que ali que você quis dizer que era o saldo negativo aqui do caso, né? Não possui relação. Senão ficou tudo prejuízo fiscal ali. Acho que você quis dizer, o artigo 515 trata de prejuízo fiscal. E aqui a gente está tratando de saldo negativo, que não se correlaciona. Isso. Conselheiro Caio, pode falar. Não, era isso que eu queria explicitar, porque aparente o fundamento do relator do recorrido, eu participei do julgamento. Ele construiu, ele não tratou a leitura que eu fiz no julgamento que eu faço agora, né? Ele não tratou como prejuízo fiscal. Ele trouxe primeiro como, vamos pôr assim, o cerne, né, da divisor de águas do tratamento da SCP e da sócio ostensiva. Deixa eu achar aqui, peraí que eu tinha baixado. Ele traz primeiro o artigo que determina aqui, ó, que será independente, aqui, ó, o 254, né, que os resultados e o lucro real correspondente à SCP deverá ser apurado e demonstrado destacadamente do lucro real do ostensivo, ainda que a escrituração seja feita. Então, ele parte dessa premissa, no sentido que é separado, e eu entendo que ele traz como exemplo, né, quase assim, ele, inclusive, não pode se compartilhar prejuízo. Eu faço essa leitura do julgamento recorrido, né? Então, e aí, no voto da Amélia, pelo que eu entendi, ela foi mais no sentido de que não, aquela regra de prejuízo, então, não é isso, Fernando, que você queria esclarecer? Bom, tá indo bem aqui. Tudo bem. Doutor, seu microfone está aberto, vou pedir por gentileza para o senhor desligar. Obrigada.
Os créditos de sociedade em conta de participação sempre foram um problema, né, em termos de compensação, mas por conta da formalização, né, a dificuldade de o programa não trazia campo para informação específica, gerava uma confusão em relação ao saldo negativo de quem que era a apuração. Aqui, no caso, a apuração foi feita separada, né, isso não se discute, e a discussão é se, na verdade, a discussão deriva para se dizer se isso é crédito terceiro ou não, né? Essa objeção indiretamente do acórdão recorrido. Eu rastreei aqui todos os elementos que tinha e não consigo, a Receita não incorporou essa interpretação em instrução normativa, né? Exigindo essa limitação de que o crédito da SCP seja liquidado com débito da SCP. Eu não identifiquei essa restrição, não achei nenhuma outra referência aqui nas minhas anotações contra isso. Como o sócio ostensivo é a pessoa, né? Quem tem o direito quem pode exercer esse direito. Eu tenho muita dificuldade de dizer que os débitos da SCP que os créditos só podem ser destinados à liquidação de débitos da própria SCP. Eu acho que a apuração em separada para na apuração, né, na determinação do saldo negativo, quer dizer, eu não posso pegar antecipações que a SCP fez e trazer para o sócio ostensivo, né? Não, a apuração é toda em separada, mas uma vez constituído em débito na SCP, eu não consigo ver vedação à utilização desse crédito com débitos do sócio ostensivo, porque são a mesma pessoa, pessoa como aquele conceito do direito civil que pode exercer o direito. Então, eu não consigo avançar, como fez o acórdão recorrido, para inferir que daquela equiparação a pessoa jurídica para fins de apuração de imposto de renda, eu possa extrair dali um conceito que transforma a SCP em um terceiro em relação ao sócio ostensivo para fins de liquidação de débitos. O paradigma, ele tem uma facilidade, né? Porque o sócio ostensivo foi incorporado pela empresa que utilizou o indébito, né? E a incorporação aconteceu antes da apresentação da DECOM. Mas isso não me pareceu ser elemento determinante para a decisão, né? Ele vem como um acréscimo, né, no final do voto, e por isso não descaracteriza a divergência. Né? De outros lados, li aqui extensamente os argumentos do 1202-00649, né, que traz bem essa dificuldade operacional da informação de saldo negativo na Perdecomp, né, as dificuldades que tivemos, não entra diretamente, me parece, ele não enfrentou essa discussão do ostensivo ser um terceiro em relação à SCP. E como eu acho que aqui no âmbito civil esse conceito prepondera, de que são a mesma pessoa, e por isso não consigo endossar o entendimento do acórdão recorrido. Eu só acho que vou acompanhar a relatora pelas conclusões, vou ver se faço uma declaração de voto, porque sempre vão consolidar essa história. Deixa eu passar a palavra para a doutora Lívia, Edeli, pode falar, Lívia. Doutora Edeli, o fato da sociedade em conta de participação ser considerada para fins tributários uma pessoa jurídica não muda o seu entendimento? Porque pelo decreto 2303 de 86, equiparam a pessoa jurídica para efeitos da legislação do imposto de renda. Então, eu vejo a SCP como um bicho misto, né? Para fins civis, ela é um contrato, e ela é uma pessoa, ela não faz, o sócio oculto é oculto, o sócio participante ele é oculto para fins de terceiros, mas para fins tributários, ela é uma pessoa jurídica. Então, depende do prisma que você está olhando. Como a gente está olhando aqui do prisma tributário, talvez possa fazer relevância.
É que eu acho que o exercício aqui do direito de crédito, ele não é um conceito exclusivamente tributário, né? O conceito, para eu chegar na vedação do crédito de terceiro, eu acho que eu não consigo desconsiderar o fato da SCP ser representada, né, na titularidade de direitos pelo sócio ostensivo. Eu não consigo dar esse passo a mais, dizer que essa definição, se a Receita já tivesse dito isso, poderia ter dito isso nas instruções normativas, né? Talvez eu tivesse algum referencial que me permitisse construir apenas em relação a essa definição da legislação. Realmente eu não tenho suporte. Talvez fosse bom ficar com vista, presidente, e trazer um voto mais consolidado. Ok, então, conselheira Edeli solicita a vista, deferida e convertida em coletiva, então. Doutor, muito obrigada, até a próxima. Obrigado, ótimo dia a todos. Ótimo dia, obrigada. Então, Isaías, terminamos as sustentações orais de hoje, né? Vamos começar com a ordem da pauta. Vamos para o item 16 da minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado comercial Eloy Chaves. Deixa eu ver se está na pasta, acho que está. Está na pasta. Só um minutinho. Então, vamos lá. É o recurso da PGFN, em face do acórdão recorrido da 14.02.00.662, eu transcrevo a ementa. Os senhores estão vendo aí. As exigências em exame dos autos decorrem de fiscalização que resultou no lançamento de ofício por omissão de receitas nos meses de janeiro a novembro de 94, caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa. Disso resultou a exigência de RPJ, CSL, PIS, COFINS e fonte. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, reduzindo valores dos saldos credores de caixa mensalmente apurados, sendo tal decisão definitiva no âmbito administrativo, posto que não sujeita a recurso de ofício. No acórdão 14.02.00.662, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento do fonte, reduzir a base de cálculo do IRPJ para 50% da receita omitida e adaptar a exigência do PIS à súmula 15 do CARF, faturamento do sexto mês anterior. O contribuinte embargou a decisão, tendo o CARF proferido, então, o acórdão 14.02.00.961, por meio do qual foi determinada a extensão para a CSL do que foi decidido em relação ao IRPJ, ou seja, decidiu-se também a reduzir a base de cálculo da CSLL para 50% da receita omitida, tal qual fora feita em relação ao IRPJ, sendo especificamente o motivo da interposição do recurso especial fazendário. No recurso especial, a Procuradoria apresenta como paradigma de divergência o acórdão 9101-00337, no qual foi analisada a mesma hipótese legal motivadora do lançamento fiscal debatido nos presentes autos, qual seja a omissão de receita apurada de acordo com 43 e 44 da 8541 de 92. Então, a ementa do paradigma que eu abaixo transcrevo, sublinho ao final, no que toca a CSLL, demonstra, assim, que, enquanto paradigmático, manteve as exigências relativas à CSLL a partir de agosto de 94, sobre 100% da receita, o recorrido reduziu para 50% para todo o período tratado no processo, de janeiro a novembro de 94. No mérito, defende que, por força da anterioridade nonagesimal prevista no 195, parágrafo 6 da Contribuição Federal, as disposições da MP 492 de 94 sejam aplicadas aos fatos geradores da CSLL, apurados a partir do mês de agosto de 94. E cede contra razões, o contribuinte argumenta. Sendo o lançamento de CSLL decorrente da fiscalização do imposto de renda da pessoa jurídica, consoante afirmou a própria fiscalização, deve ele naturalmente seguir o que foi decidido no lançamento principal, exatamente como decidiu a decisão recorrida, sendo de todo incabível a pretensão da PFN.
Em sendo caso de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal, que se a MP 592 foi publicada em 94, torna-se óbvio que a exigência somente deve prevalecer a partir de 5 de 8 de 94 e não a partir de 1 de 8 de 94, como pretende a PFN. E, portanto, como o fluxo de caixa não foi apurado dia a dia, conforme consta as folhas 245 e 249 dos autos, mas por totais ocorridos no mês, torna-se impossível apurar a omissão de receita de 1 de 8 de 94 a 4 de 8 de 94, de 5 de 8 de 94 a 31 de 8 de 94. Logo, a citada medida provisória somente poderia ser aplicada em concreto, no caso dos autos, a partir de setembro de 94. Vale dizer que o contribuinte aceitou parte da autuação e houve remessa do processo à unidade de origem para transferência de débitos, restando, portanto, para análise a matéria controversa em sede de recurso especial interposto pela PGFN. É o relatório. Então, o recurso é tempestivo, né, interposto por parte legítima, e nos termos do despacho de admissibilidade, eu entendi que a divergência restou demonstrada e, portanto, dele conheço. Quanto ao mérito, a divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito à determinação do marco temporal a partir do qual devem ser aplicadas as determinações contidas na MP 492 de 94, 5 de 5 de 94, no que diz respeito à CSLL e as alterações promovidas pelo 43 da 8541 de 92. Então, o 8541 de 92, ele originalmente tinha a seguinte redação: verificada a omissão de receita, a autoridade tributária lançará um imposto de renda alíquota de 25% de ofício, com os acréscimos e as penalidades de lei, considerando como base de cálculo o valor da receita omitida. O valor apurado nos termos desse artigo constituirá a base de cálculo para lançamento, quando for o caso, das contribuições para a Seguridade Social. O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real e o imposto incidente sobre a omissão será definitivo. A MP 492, de 94, publicada no DAU de 6 de maio de 94, deu nova redação ao dispositivo, estendendo a incidência nele prevista também às empresas tributadas segundo o regime do lucro presumido ou arbitrado, em especial por meio de alteração da redação do seu parágrafo 2º. Então, abaixo reproduzo, transcrevo e sublinho. Portanto, para o específico caso dos autos, em que se trata de empresa tributada segundo o lucro presumido, foi a medida provisória em questão quem determinou que a receita omitida deveria ser tributada em separado da determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSL devidos. Ou, dito de outra forma, que as respectivas alíquotas do IRPJ e da CSLL deveriam ser aplicadas diretamente sobre o valor da receita omitida, 100%. Por se tratar de aumento de tributos, esta alteração legislativa deve obedecer aos princípios constitucionais que impedem a sua imediata vigência. Para fins do IRPJ, deve-se aplicar o princípio da anterioridade, 153b da Constituição, pelo qual não é possível cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, consoante decidiu o acordo recorrido, não estando tal ponto sob questionamento. Para fins de CSLL, contudo, a Constituição Federal contém dispositivo próprio, o 195, parágrafo 6º, que determina as contribuições sociais só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no 153b. Não prospera, portanto, o argumento da contribuinte em sede de contrarrazões ao recurso, no sentido de que, por se tratar de lançamento reflexo ou decorrente do IRPJ, a decisão dada no processo principal deveria obrigatoriamente ser reproduzida por inteiro. É evidente que a decisão dada no processo principal deve se adequar às regras e às limitações específicas contidas na legislação própria de cada tributo. Não se mostra correta a decisão recorrida, portanto, nesse aspecto, pois o princípio constitucional da anterioridade, bem aplicado pela decisão recorrida para afastar a tributação do IRPJ sobre todo o ano calendário, não é aplicável à CSLL, por expressa determinação também constitucional a elas devendo ser aplicada a anterioridade nonagesimal. Assim, tendo a MP sido publicada no DAU de 6 de maio de 94, o prazo de 90 dias encerra em 4 de agosto de 94. De sorte que, a partir de 5 de agosto de 94, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro presumido ou arbitrado se encontram submetidas ao comando 43 do 8541 de 92. Não prospera também a alegação do contribuinte em sede de contrarrazões ao recurso fazendário, no sentido de que não tenha sido feita pelo fisco a apuração dos saldos credores diários, com a separação entre o quanto apurado em 1 de 8 de 94 a 4 de 8 de 94 e o quanto apurado em 5 de 8 a 31 de 8.
não seria possível a aplicação do dispositivo legal em questão, a CSLL, no mês de agosto, deslocando-se a aplicação para o mês de setembro de 94. É que, no caso, tratando-se a apuração de omissão de receitas por saldo credor de caixa, há que se considerar que a apuração por totais mensais de entradas e saídas de caixa a partir de um saldo inicial do primeiro dia do mês, evidentemente irá dar como resultado o valor do saldo credor de caixa no último dia daquele mês, e não em qualquer outra data. Não há, portanto, óbice algum que se tome o saldo credor apurado em 31/8/94 como o valor da receita omitida para fins de aplicação da alíquota da CSLL, posto que a norma legal já se encontrava vigente e eficaz desde 5/8/94. A apuração do saldo credor de caixa por totais mensais, quando muito, pode ser prejudicial somente ao próprio fisco, uma vez que é perfeitamente possível que, em algum outro determinado dia do mês, o saldo credor possa ter se mostrado superior ao saldo credor apurado em 31/2/94, sendo-se disso que a tributação nesta modalidade de apuração da omissão de receita se faz sempre pelo maior saldo credor de caixa apurado no período. Logo, não captando este eventual saldo credor superior ao saldo credor do dia 31/2/94, o prejuízo, a apuração da omissão menor, é todo do fisco, prejuízo, ao adotar a metodologia de apuração da infração por totais mensais de entradas e saídas de caixa em lugar da apuração diária. Por outro lado, mesmo que em todos os demais dias do mês de agosto, não importa se entre os dias 1/8 a 4, ou se após esse interregno, o saldo credor, por hipótese, se mostrasse inferior ao saldo credor apurado em 31/2/94, isso absolutamente alteraria o fato de que em 31/2/94 foi apurado o saldo credor a maior do que todos aqueles dias. Assim como a tributação deve ser feita sobre o maior saldo credor de caixa apurado no período, a omissão de receita apurada em 31/8/94, de qualquer modo, não seria afetada. Portanto, absolutamente possível e correta se afigura a aplicação em concreto das determinações contidas pelo 443 da 8541, dada pela medida provisória 492/94, no caso dos autos para fins de determinação da CSL, já a partir do mês de agosto de 94. Pelo exposto, eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, ou seja, conheço e dou provimento. É o meu voto. Quando estiverem prontos, conselheira Edeli, já pode iniciar. Bem confuso esse processo, né? Mas, o acórdão recorrido originalmente não tinha se manifestado quanto à extensão à CSL, aí a Procuradoria embarga, e se faz a extensão sem considerar a norma diferenciada de anterioridade para a CSL. Engraçado é que no acórdão original tinha já uma discussão quanto àquele diferencial de alíquota da CSL, e lá se admite que a MP 492 tenha eficácia já em 94. Então, somando os dois acordos, ficou bem contraditória a decisão. Acompanha a relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Estou analisando ainda, porque a própria MP 492, ela fala que ela entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 94, exceto o terceiro e quarto, que aplica a partir de 9 de maio de 94. Então, ela mesma já traz, e ela foi publicada em maio. Então, aí, por isso, você conta de maio a agosto, é isso? Eu estou considerando 31 de agosto como termo para o saldo credor. É que o fato gerador em discussão é 31 de agosto, né? E ele está 90 dias depois da publicação da MP. Certinho. Exatamente. Foi isso que eu considerei. Uhum. Eu nunca analisei esse tema. Eu posso ter uma vista de mesa? Vista em mesa, deferido.
Para a doutora Lívia. Vamos para o 17, que é meu também. Sérvio Túlio de Barcelos, item 17 da pauta, recorrente ao Sérvio Túlio, e interessado a Fazenda Nacional. O processo já está na pasta. Vamos lá. Então, aqui é o recurso especial do Sérvio Túlio, interposto em face da decisão proferida na 1801-00041, né? De acordo com a decisão recorrida, os trabalhos de fiscalização tiveram início com a análise das declarações de rendimento da pessoa física do senhor Túlio, relativo aos anos de calendário 96, 97 e 98. Segundo a fiscalização, o contribuinte na qualidade de advogado contratava de forma sistemática e habitual outros profissionais para o exercício conjunto da atividade, porém sem vínculo empregatício. Por força de tal constatação, a fiscalização fez a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, com fulcro no artigo 127 do RIR 94 e nos pareceres normativos editados lá pela Coordenação do Sistema de Tributação, né, antiga COSIT, que também tratavam na matéria. A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a escrituração comercial e fiscal a que se sujeitava, segundo as normas tributárias vigentes para as pessoas jurídicas, e inscreveu de ofício no cadastro das pessoas jurídicas nacional. De acordo com a decisão recorrida, o contribuinte apresentou referida escrituração solicitando apurar o erro na forma presumida, o que não lhe foi permitido em vista da vedação do 19 da IN 11 de 96. Sob a alegação de que diversas pessoas que trabalhavam para si eram auxiliares e não profissionais habilitados na profissão da advocacia, a fiscalização constatou junto à OAB que um dos profissionais habitualmente e sistematicamente contratado era, de fato, advogado habilitado para o exercício da profissão, valendo essa condição para que o contribuinte, pessoa física, seja equiparado à pessoa jurídica. Como consequência, a fiscalização apurou o lucro real do contribuinte em vista da escrituração apresentada da documentação que a fundamentou. A auditoria realizada na escrituração do contribuinte, da auditoria, a fiscalização glosou algumas despesas por considerá-las indedutíveis na apuração do lucro, em vista de não guardarem qualquer vínculo com a atividade da empresa a serem alheias à manutenção da fonte produtora, conforme o 242 do Rio 94. Após esses procedimentos, apurou-se o lucro real do contribuinte, o que ensejou a lavratura dos autos de infração correspondentes para a exigência do pagamento dos tributos federais acrescidos dos consectários legais, conforme especificado pelas normas tributárias então vigentes. Com a ciência da autuação, o contribuinte apresentou impugnação e aí trouxe as questões de que não concordava com a equiparação, aí foi adiante, aí a DRJ Belo Horizonte julgou parcialmente procedente. Com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário, aí traz as razões, né, do recurso voluntário, reiterando as questões que ele trouxe na DRJ, e aí, em 29 de julho, a turma do CARF decidiu, abaixo eu transcrevo o emento, ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial e apresentou duas divergências interpretativas. Vedação à equiparação das pessoas físicas listadas no parágrafo 2º, do atual 150 Rio 99, à empresa individual, para efeito de que essas sejam tratadas como pessoa jurídica, faculdade que a lei confere aos contribuintes de optar pela tributação do lucro presumido, mesmo quando já em curso a ação fiscal. O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade, que lhe deu parcial provimento, admitindo dissídio interpretativo em relação à faculdade de opção do contribuinte pelo lucro presumido, posição definitivamente confirmada pelo reexame necessário exarado pela presidência do CARF. A Fazenda teve ciência, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Então, no conhecimento, eu trago aqui o 67, né? Eu trago aqui os requisitos. Como visto no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria, possibilidade de opção pelo lucro presumido, ainda que o contribuinte esteja sob fiscalização. O despacho asseverou que, enquanto o recorrido não aceitou a possibilidade do contribuinte fazer opção pelo lucro presumido quando estava sob procedimento fiscal, o paradigma 101.96.545 entendeu que a opção feita pelo contribuinte em iguais circunstâncias e manifestada no curso da ação fiscal deveria ser considerada quando do lançamento, desde que o sujeito passivo satisfizesse os requisitos legalmente previstos.
por ter atendido os requisitos regimentais, corrobora o entendimento esposado pelo despacho de admissibilidade e ratifica o seu teor, de modo a conhecer a matéria relativamente à opção pelo lucro presumido, posto que demonstrada a divergência interpretativa. Vou prosseguir, então, tudo bem? Depois a gente vê. Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade do contribuinte originalmente pessoa física, mas equiparado à pessoa jurídica pela autoridade fiscal, fazer a opção pelo lucro presumido, mesmo após o início da fiscalização e das intimações para apresentação dos documentos e livros pertinentes. No caso dos autos, trata-se de advogado que, segundo a fiscalização, contratava com outros profissionais sem vínculo empregatício para o exercício de suas atividades, o que levou a autoridade fiscal a considerá-lo empresa individual equiparada à pessoa jurídica, nos termos do então vigente 127 do Rio 94. Essa questão já está definitivamente decidida no âmbito administrativo, de modo que agora o debate se restringe à modalidade de tributação do lucro. A fiscalização aplicou a legislação então vigente e apurou o lucro real do contribuinte, enquanto este defende ter a opção pelo lucro presumido, que em sua visão lhe foi negado. O contribuinte, em seu recurso especial, aduz que o acórdão recorrido considerou equivocadamente como intempestiva sua opção pelo lucro presumido, pois defende que sempre se considerou pessoa física, e que, ao ser equiparado à pessoa jurídica, caberia à autoridade fiscal conceder-lhe a oportunidade de opção, mesmo após o início dos trabalhos de fiscalização, com base na premissa de que escriturava todos os seus documentos e que não existiria previsão que vedasse a opção. Com efeito, o contribuinte questiona a intempestividade reconhecida pelo recorrido e informa que respondeu à intimação fiscal que o equiparou à pessoa jurídica, e nessa resposta expressamente consignou sua opção pela tributação na modalidade de lucro presumido. Pois bem, faz-se necessário, neste ponto, analisar o contexto fático da alegação, a fim de que se possa decidir acerca da validade ou não da opção nos moldes em que supostamente é exercida pelo contribuinte. Valemos-nos, nesse passo, das informações trazidas pela DRJ, que não foram questionadas pelo interessado. A impugnante argue que, caso seja considerado válido o enquadramento como pessoa jurídica, não se poderia negar ao autuado o direito a optar pelo regime do lucro presumido. Todavia, as circunstâncias do caso e as disposições expressas da legislação levam à conclusão oposta. O autuado manifestou opção em 23 de 12 de 99, em resposta ao termo dado em 27 de 10 de 99, quando, portanto, já se tinha iniciado o procedimento de ofício, nos termos do artigo 7º, o decreto 70235. Por sua vez, a IN 11 de 96, a respeito da ocasião e da validade da opção do lucro presumido, estabelece que, aí vai lá no artigo 19, somente poderá optar pela tributação com base no lucro presumido antes de iniciado o procedimento de ofício. Eu vou botar o grifei aqui que eu não coloquei. Bom, aí no 42, poderão optar por ocasião da entrega da declaração pelo regime de tributação com base no lucro presumido, também aqui eu negritei. E no parágrafo 3º, a opção pela tributação com base no lucro presumido será efetuada com a entrega espontânea, ainda que intempestiva, da declaração de rendimentos. Conseguinte, a opção manifestada depois de já iniciado o procedimento de ofício é inválida e não produz nenhum efeito. Daí se segue que está conforme a legislação e não merece nenhum reparo à deliberação tomada dos autuantes de apurar o resultado segundo o regime do lucro real. Constata-se, portanto, que o racional adotado pela autoridade fiscal tem amparo normativo à luz dos artigos 11 da IN 11 de 96, vigente à época dos fatos, e acima reproduzidos. Com efeito, não se ouvida que a apuração pelo lucro presumido pode ser exercida pelo contribuinte, desde que atendidos os requisitos legais, e um deles justamente o impedia o exercício depois de iniciado o procedimento fiscal. Neste passo, não socorre o contribuinte a alegação de que não exerceu a opção em momento anterior por não se considerar equiparada à pessoa jurídica, argumento que é a tese central de sua defesa ao longo de todo o processo, visto que tal condição já se encontra superada no âmbito administrativo no momento em que empreendemos a presente análise. Isso equivale a dizer que, dado o fato de que o contribuinte efetivamente foi equiparado à pessoa jurídica e não fez opção tempestiva pelo lucro presumido, a consequência óbvia, arredável, é de que a tributação pelo lucro real nos modos em que foi promovida pela fiscalização está correta, pois esta é a regra legal de tributação para as pessoas jurídicas. Assim, não merece reparos a decisão recorrida, quando esta considerou que o início do procedimento fiscal foi regularmente notificado ao contribuinte em atendimento ao 7º do 70235, circunstância que lhe retira a espontaneidade.
Se o contribuinte era de fato uma empresa individual, deveria, pois, ter manifestado sua opção pelo lucro presumido e feito recolhimentos com base nessa modalidade, sendo que de nada adianta, como bem anotou o recorrido, o fato do interessado ter apresentado DIPJ posteriores à intimação. Corrobora tal entendimento o fato, visto que suscitado pelo próprio interessado de que mantinha instituição completa de suas operações, o que permitiu à autoridade fiscal apurar detalhadamente o lucro real da atividade, sem necessidade de arbitramento, como normalmente ocorreria na hipótese exercida por pessoa física. Assim, entendo como correta a apuração quanto ao enquadramento do contribuinte na modalidade lucro real, dado ser esta a regra geral para as pessoas jurídicas que não fizeram opção pelo lucro presumido na forma e no prazo previsto pela legislação, razão pela qual não concordo com a tese da defesa, no sentido de que a opção poderia ser feita mesmo após o início do procedimento fiscal. Em síntese, sendo esta a única questão sob júdice, no presente momento processual, não há como acolher a pretensão do contribuinte, pois o fato de ser equiparado à pessoa jurídica forçosamente nos leva à consequência do não atendimento dos requisitos para apuração do lucro na modalidade presumida. Então, eu conheço parcialmente do recurso, né, por conta do exame, e nego provimento. É o meu voto. Andréia, nesses casos a gente conhece, né? Eu imaginei isso. Conhecer, porque já fechou no reexame, né? Tá, tá legal. Eu tenho alguma dúvida quanto ao conhecimento, mas como não teve objeção, e a minha dúvida foi se materializando ao longo do voto, né? Porque o caso do paradigma é o contribuinte que estava no Simples, né? Então, um dos fundamentos para a decisão, ela está relativamente vinculada a essa circunstância fática, porque ele diz, olha, esse contribuinte estava recolhendo pelo Simples, né? Porque ele não tinha por que optar, né? O direito à opção só surge depois da exclusão. Então, isso parece ser meio que determinante lá no paradigma, né? Mas, e aqui esse contribuinte, ele não fez nada, né? Ele vinha operando como, embora devesse, né, se submeter à tributação como pessoa jurídica, ele não fez nada. Mas, como não teve objeção e contra-razões, eu vou acompanhar no conhecimento e no mérito, concordo integralmente. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu consigo ver similitude, divergência jurisprudencial do paradigma, porque no mesmo caso aqui, né, ele não efetuou a condição para ter direito ao lucro presumido, que seria pagar a primeira parcela. Então, acho que no caso dos autos, do paradigma, conseguiria resolver, sim. Consigo conhecer por esse paradigma. No mérito, apesar de parecer muito injusto, a questão é que se o fiscal tivesse dado a opção e autuado pelo presumido, o contribuinte poderia dizer, não, a regra é lucro real e não tem nada que te autorize. Então, assim, o fiscal tem que fazer o que está na lei, né? Se não tem nenhuma lei, nenhum IN, dizendo que ele pode ou que ele tem que dar a faculdade do contribuinte de optar, a regra a opção é pelo pagamento da primeira parcela. Se isso não foi feito, infelizmente, tem que ir pela regra que é o lucro real. Olhei aqui, em 96 foi lucro real anual, 97, a partir de 97 ele fez o trimestral, então tá tudo certo, até quanto a base de cálculo ter mudado, então com a relatora integralmente. Ok, conselheira Viviane. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Amélia. Eu acompanhei também a relatora. Conselheiro Fernando. Presidente, também vou acompanhar, né, em relação ao ano acho que são 3 anos ali, né, 96, 97, 98, né, essa questão da IN 11 se aplica ao 96, depois mesmo houve alteração com a 9430, aplicaria, né, independentemente, precisaria ali do pagamento, ou, na melhor das hipóteses, como entende a Receita, declarar em DCTF aquela dívida, né. Então, nesse caso, também concordo integralmente com o seu voto, parabenizo, também acompanho integralmente. Então. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu acompanho no conhecimento, mas no mérito eu vou abrir divergência, porque aqui, para mim, um detalhe que vai mudar tudo é que o contribuinte, durante a ação fiscal, logo no início, portanto, antes do lançamento,
ele se manifestou de forma favorável ao lucro presumido. E aqui é por equiparação. Então, o contribuinte não apresentou DIPJ porque ele entendeu que aquela tributação deveria ocorrer na física. E eu já vi vários casos, inclusive quando eu estava na TO de equiparação, que a própria fiscalização se vale da resposta de qual método de tributação ele quer fazer o que ocorre durante a fiscalização. Aqui essa preocupação de que se ele optasse, se fosse tributado pelo presumido, o contribuinte poderia falar que seria lucro real, ela cai por terra justamente diante da resposta da intimação do contribuinte, que falou, eu, contribuinte, como você está falando que eu tenho que ser equiparado, eu opto por tributar no lucro presumido. Se não tivesse isso, eu concordo que cairia na regra geral da tributação pelo lucro real. Mas, para mim, isso não é um mero detalhe, não. Isso aí é fundamental para definir o método de tributação por equiparação. Então, eu abro divergência no mérito para dar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok, conselheiro Caio, como vota? No presidente... Amélia, por favor. Não, na verdade, eu entendi que não houve essa opção pelo contribuinte, nem antes, nem depois, que ele restou silente. Pode falar, conselheiro Tozelli. Na verdade, eu me baseio na passagem do voto, que fala que o autuado manifestou a opção em 23/2/99 em resposta ao termo de intimação. Isso é muito comum. As fiscalizações, quando tributam por equiparação de física jurídica, a maioria delas intima o contribuinte para ele falar qual a opção que ele usa. E quando o contribuinte fala, eu nunca vi caso que o contribuinte respondendo, falando que quer um determinado regime, o fisco aplicou ontem, aplicou outro. É a primeira vez que eu vejo. Eu lembro de várias hipóteses que o contribuinte é intimado, ele escolhe, o fisco vai lá e segue, justamente porque ele não apresentou TIPJ, portanto, aí ele não aplica, justamente porque ele não se considerava uma pessoa jurídica. A tributação é justamente essa, por equiparação legal. Isso decorre de uma interpretação da norma de equiparação. Então, aqui, por que o fisco, então, pediu para ele se manifestar? Essa aqui é a grande questão. Pode falar, Amélia. Então, eu vou... Deixa eu só passar para o Fernando e para a Lívia. Espera que eu vou responder. Pode falar, Fernando. Presidente, eu gosto de fazer uma comparação nesses casos, por exemplo, com o Simples Federal com o Simples Nacional, né? No Simples Federal, a lei era absolutamente silente em relação a, após a exclusão, qual a forma de tributação que seria feito o lançamento. E nesses casos, o que a gente vê, ou o lançamento é feito pelo lucro real trimestral, que é a regra, né, se o contribuinte dispuser de elementos para tanto, ou se parte por um arbitramento. Quando o legislador quis possibilitar essa opção durante um procedimento fiscal, após um procedimento fiscal, ele fez expressamente, como faz na lei complementar do Simples Nacional, em que lá ele determina claramente que após a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, ele deve ser intimado para que escolha uma das formas de tributação. Eu acho que fica bem claro, quando o legislador deseja que, num segundo momento, possa se fazer essa opção, ele coloca... Deu uma queda aí. Claramente, como fez na lei complementar 123. Foi eu ou é o Fernando? Não me que ouviram? picotou? Eu não sei se vocês... Bom, deixa eu organizar aqui o debate. Se vocês me ouviram ou não. Só faltou o finalzinho da lei complementar 123, eu ouvi essa parte. Até aí, depois eu não ouvi mais, mas esse acho que foi o seu fechamento foi esse, né? Você fez um comparativo. Isso, eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, doutora Amélia, só vai pensando aí. Doutora Lívia. Depois, doutor Caio. Não, só que a intimação não foi para ele se manifestar, foi a intimação de eu vou te autuar como pessoa jurídica, ponto. E aí ele que, assim, voluntariamente falou, tá bom, então me autue no lucro presumido. E a questão é que a atividade do fiscal, assim, agora é a minha opinião, né? A atividade do fiscal é vinculada. Então, se não tem uma legislação dizendo que ele pode aceitar essa opção do contribuinte seria uma liberalidade dele. Por isso que ele tem que ir pela regra que é o lucro real, a não ser que a legislação diga, faculte ao contribuinte a opção
e aceite essa opção, senão ele ficaria muito a critério do fiscal, né? Porque o contribuinte também pode venir e contra factum próprio dizer, optei, mas era o contador, blá, a gente vê isso. Então, assim, e querer e dizer que o lançamento é ilegal porque não seguiu a lei, e aí, apesar do contribuinte ter dito alguma coisa na fiscalização, se o lançamento foi ilegal, a gente vai decidir que é ilegal. Então, fica uma questão muito, muito aleatória do fiscal. Por isso que a minha posição. Doutor Caio, depois doutor Edeli. Eu só ia ajudar a corrigir a fala do Fernando, então pode prosseguir. Ok, doutor Edeli, pode falar. Só complementando o que o Fernando disse, lembrando que a Lívia falou, né, o lucro presumido, a opção é pelo recolhimento, né, então, diante de todas as discussões que aconteceram em face da exclusão dos contribuintes do Simples Federal, essa discussão se eles podiam optar ou não, né, como a legislação vigente era de que a opção se dá com recolhimento e não houve recolhimento, aí a Lei Complementar 123 vem resolver para o Simples Nacional, permitindo essa opção, né, então, na falta de uma disposição específica, fica valendo a regra geral, né? Sem opção, né? Não pode fazer pelo presumido. Ok, doutora Amélia, devolvo a palavra, então. Agradeço as considerações de todos, eu mantenho, acompanho o relator. Ok, conselheiro Caio, como vota? Então, eu acho que aqui a questão é bastante um clássico, vamos por assim. Eu concordo com toda a argumentação de que, nesse caso específico, nessa situação específica, diferentemente de outros regimes, a lei é silente na hipótese específica, aplicando-se a regra geral, certo? Então, 100% legal a posição do auditor fiscal. Eu acho que o que eu queria registrar é que o grande celeuma seria num caso oposto, num caso em que imagina exatamente esse cenário e o auditor cedeu a essa súplica, né, que o contribuinte fez, ainda que não chamado para fazê-lo. Aí eu acho que seria uma coisa bastante interessante a gente debater da validade da lavratura, do auto de infração, do presumido por conta de uma manifestação, mas nesse caso, concordo com tudo que foi dito, o auditor agiu dentro da lei a qual ele é obrigado, então acompanho o relator integralmente. Ok, então, conhecido por unanimidade e negado o provimento por maioria, vencido o conselheiro Toselli, que deu provimento. É isso, conselheiro? Certo? Ok. Então, gente, eu vou pedir só para parar a gravação um instantinho, 5 minutos, Isaías, pode ser?